Falando de bares, restaurantes, lanchonetes, a primeira coisa na parte fiscal, claro, tá? A gente também tem situações, demandas para tratar da parte pessoal, tá lá mais para o final da aula. Mas vamos falar para começar na parte fiscal. Uma das demandas mais complexas que a gente tem para tratar na parte fiscal é a substituição tributária dentro lá da parte dos bares, restaurantes e lanchonetes. E aí, eu não vou entrar dentro de cada estado, mas a gente sabe, por exemplo, que todos os refrigerantes em todos os estados vão estar lá dentro da substituição tributária. Esse é um protocolo que todos aderiram. Energéticos também, água também, isotônico também, tá? Isso é a da substituição tributária. E aí sempre tem aquela dúvida cruel em relação à substituição tributária. Professor, tá bom, eu sei que é da substituição tributária, porque tá lá, eu sei que é substituição. A primeira coisa, né, é saber se é ou se não é. Então, você já está sabendo aqui se é. Professor, isso é tranquilo para mim, se eu sei desde que o mundo é mundo, substituição tributária, o que é isso? Não, tudo bem, mas eu preciso falar sobre isso. Eu preciso fazer um segmento que eu atue mostrando cada etapa. Então, tem um pouquinho de paciência aí, se você já sabe disso, isso é elementar para você, para eu poder passar por essas situações, para a gente poder correr com a aula, tá? Então, dentro de bares, restaurantes e lanchonetes, a gente tem a questão das bebidas frias. Bebidas frias é substituição tributária dentro do Simples Nacional. E eu sei que você sabe, mas eu preciso repetir dentro da aula, que a questão dos produtos da substituição tributária podem e devem, na verdade, não é que podem, devem ser segregados dentro do Simples Nacional, tá? E aí, nas aulas sobre substituição tributária, eu sempre falo para vocês, olha, nós temos o substituto e o substituído, né? E o restaurante, o bar, a lanchonete é o substituído tributário, é aquele que compra e já vem pago, né? Já vem recolhido o ICMS pela substituição tributária. E ao ter vindo recolhido a substituição tributária, ele não deve mais recolher, ou seja, ele deve segregar essa ST lá no DAS. Nós estamos falando de DAS porque a maioria desse tipo de segmento está no Simples Nacional. Temos, sim, alguns que estão fora do Simples, mas falando agora em relação ao Simples Nacional, a gente tem que segregar isso do DAS. E eu coloquei bem no material aqui, para ficar uma forma mais fácil, mostrei a questão da substituição tributária, apesar de todo o material que a gente tem dentro da plataforma falando sobre a substituição tributária, eu vim trazendo pincelando essas situações, tá? Então, tá aqui como funciona o fluxo da substituição tributária. E aqui no nosso caso aqui, nós temos, por exemplo, a substituição tributária, né? A indústria já vendeu pagando o ICMS ST, o atacado já vende sem recolher o ICMS, e o varejo, no nosso caso aqui, seria o restaurante, seria o bar, seria a lanchonete, também vende para o consumidor final sem o ICMS. Professor, mas nós estamos falando de Simples Nacional, e agora? Agora você vai segregar isso. Professor, por que eu posso segregar? Tranquilo também, ó. Tá aqui lá no artigo 25, lá da resolução CGSN 140. Ele garante que você pode e deve fazer essa segregação. E eu coloquei aqui como se deve fazer. Eu sei que você sabe, mas só para poder acompanhar o material, tá? Tá lá, revenda de mercadorias. Você vai, deixa eu aumentar um pouquinho aqui para ficar. Você vai lá marcar com substituição tributária e você vai marcar, né? Vai colocar a sua receita e lá você vai colocar ICMS e vai colocar substituição tributária. Tá certinho aqui, ó, substituição tributária. Então você tem que fazer isso, você tem que fazer essa segregação para excluir a parte do ICMS dentro do Simples, para que isso não seja cobrado novamente da empresa do Simples Nacional. E aí, aqui eu preciso fazer aquela outra coisa. Tem muita gente que acha que porque está aqui, eu tenho que marcar ST e também tem que marcar COFINS como monofásico e PIS como monofásico. E essa correlação, ela não existe, tá? Ok, bebidas frias, sim, ela é monofásico, PIS e COFINS e substituição tributária de ICMS. Mas não use essa correlação para tudo. Eu já vi muita gente, mas quando eu falo muita gente, eu estou dando aula, a gente já tem mais de 16 mil alunos. Quando eu falo muita gente, eu falo muita gente mesmo, que acredita que se é ST, é monofásico. Se é monofásico, é ST. E não existe essa correlação. São tributos completamente diferentes e que a gente precisa desvincular dessa situação. Eu falo isso para poder marcar território, porque eu sei que muita gente acredita nisso, tá? Falando de PIS e COFINS, aí falando de bebidas frias, a gente tem a questão da incidência monofásica, que também é garantido que você pode fazer a segregação. Está lá no artigo 14 da 13097. Lá você deve fazer. Professor, mas tem aquela questão
questão do decreto da Lei 1397 de 2015, que fala que as bebidas frias, elas deixam de ser monofásicas quando elas chegam no consumidor final, do varejo para o consumidor final. Então, se ela é alíquota zero, eu posso ou não posso fazer segregação dessas bebidas frias devido a essa lei? Vamos lá, deixa eu só contextualizar a primeira coisa, tá? Primeira coisa, vamos lá. Falando de PIS e COFINS. PIS e COFINS. Monofásico, eu posso excluir? Sim, devo. Devo excluir monofásico, devo segregar, da mesma forma que a gente está falando sobre a substituição tributária. Ponto. Legal. Alíquota zero de PIS e COFINS, eu posso segregar? Não. Eu não posso segregar. É proibido, eu não tenho esse direito. Vou até pegar aqui para vocês verem. Eu até coloquei aqui para deixar isso bem. Alíquota zero, cadê você? Bebidas frias. Parará. Eu coloquei pelo artigo 14. Cadê você, meu querido? Alíquota zero, alíquota zero. Achei. Aqui, ó. Empresas do Simples Nacional não podem excluir a alíquota zero de PIS e COFINS em sua apuração. Veja o que diz o artigo 2º da Lei 10.147/2000. O que é a Lei 10.147/2000? É a lei que instituiu os monofásicos. A partir do ano 2000 começa a surgir a história dos monofásicos. Por isso que o PIS e COFINS é um grande puxadinho. Quando você pensa em PIS e COFINS, pensa numa construção que alguém foi lá e falou assim, estou fazendo uma casa. Aí passa um amigo dele e falou assim, rapaz, por que você não faz uma parede aqui do lado? O cara olha assim, vou fazer. Aí passou mais uns dias, chega um outro amigo e falou, rapaz, mas essa parede ficou boa. Se você fizesse um teto assim mais baixinho para poder correr uma água melhor, ficava melhor o teto assim do que você fazer assim. Aí vai lá e fez. Aí depois passou outro amigo e falou, rapaz, por que você põe uma janela ao invés de uma porta nesse lugar? Põe um janelão assim e tal, e a porta você põe do ladinho. Ele foi lá e fez. Quando ele viu, a casa não era casa mais, já era um Frankenstein. Essa é a grande verdade, que é o PIS e COFINS. O PIS e COFINS é um grande puxadinho, um grande Frankenstein que não deu certo. Tanto é que desde o começo o PIS e COFINS vem sendo motivos de judicialização, chegando até o STF dia após dia, tá? Lembrando que o PIS e COFINS lá em 97, ele era só cumulativo, depois em 2003 ele se torna não cumulativo, em 2000 nós estamos vendo aqui a questão dos monofásicos, e ele vai, conceito o que é conceito de crédito para o PIS e COFINS, totalmente diferente do que é conceito de crédito para o IPI, do que é conceito de crédito do ICMS, e vira uma zona. E a gente está agora na iminência de como vai ser a modulação na questão da exclusão da base de cálculo, da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, que tem potencial para tirar 250 bilhões dos cofres públicos do Brasil. Então, o PIS e COFINS, ele saturou, ele não dá mais. A reforma tributária que a gente vai ter esse ano, e não tem jeito de não ter essa reforma tributária esse ano, é em relação ao PIS e COFINS. A junção do PIS e COFINS, a eliminação do PIS e COFINS e uma construção de um novo tributo, muito provavelmente com o nome CBS, mas eles não vão abrir mão de ter a cobrança dos 9,25 lá, que é o que está garantido dentro do PIS e COFINS não cumulativo. Eu estou mostrando essa situação para mostrar para você como é complexo o PIS e COFINS. Tá. Aí, em 2000, veio a Lei 10.147 e instituiu, olha, beleza, deu PIS e COFINS, mas vai ter uns monofásicos. E o que é o monofásico? O monofásico é, ou indústria, ou primeiro da cadeia. É o seguinte, eu quero que você pague para todo mundo. Mais ou menos o que acontece com a questão do ST lá no ICMS. Então, você paga para todo mundo, tá, indústria? Beleza. E aí, dentro da 10.147, instituiu quem era a alíquota zero e instituiu também o que seria monofásico. E lá no comecinho, lá no artigo 2º fala, olha, as empresas do Simples Nacional não podem segregar o que é a alíquota zero. Vamos ver o que está escrito lá? Ó, são reduzidas a alíquota zero a contribuição de PIS e COFINS incidentes sobre receita bruta decorrente da venda de produtos tributados, a forma no inciso primeiro, pelas pessoas jurídicas não enquadradas na condição industrial ou importador. Tá bom. Aqui ele falou, ó, existem alíquota zero. Aí ele fala, parágrafo 1º, o disposto neste artigo não se aplica a pessoas jurídicas optantes pelo Sistema Integrado de Pagamentos de Impostos e Contribuições das Microempresas e Pequenas de Porte, o Simples. Esse aqui naquela época era o Simples Federal, nem era o Simples Nacional, que só foi surgir em 2006. Esse aqui era o Simples Federal, mas ficou que as empresas do Simples não podem, as microempresas e empresas de pequeno porte, não podem fazer essa agregação, excluir o que é a alíquota zero, é proibido, não pode. Ponto. Voltando agora, lá no contexto que a gente estava falando, da questão das bebidas frias. Aí nós temos lá um decreto, nós temos depois uma lei falando sobre que bebidas frias, né, refrigerantes, águas, que tudo que está lá no 22, alguma coisa, lá dentro do NCM,
eles não são mais monofásicos, mas do varejo pro consumidor final, eles automaticamente se tornam alíquota zero. E aí sempre teve aquela grande dúvida. Professor, mas se ele se tornou alíquota zero e a empresa do Simples Nacional não pode tirar o alíquota zero, e agora, eu posso ou não posso segregar essas bebidas frias em restaurante, em bar, em lanchonete, numa mercearia? Eu posso ou não posso? E a resposta é sim. Pode, tem solução de consulta sobre isso, dizendo que a natureza dela continua sendo lá atrás, alguém já pagou, então você tem o direito de fazer essa segregação. Então, estou definindo para vocês. Mesmo que seja alíquota zero, por causa, ele não é alíquota zero, ele é monofásico, mas mesmo que a lei venha colocando ele naquela etapa da atuação como alíquota zero, a Receita Federal já disse que, olha, mesmo assim você pode excluir bebidas frias, vai englobar água, refrigerantes, isotônicos, energéticos, cervejas lá da base de cálculo do Simples Nacional, na parte do PIS e COFINS. Você pode excluir, colocar ele como monofásicos, tá?